A Venezuela convocou o embaixador do país em Brasília para dar explicações sobre o que chamou de declarações intervencionistas e grosseiras do governo brasileiro. Marília Ribeiro. Em mais uma escalada das tensões entre Brasil e Venezuela, o governo do ditador Nicolás Maduro convocou o embaixador no Brasil, Manuel Varela, para consultas. Na prática, a convocação do embaixador é uma espécie de repreensão de um país a outro na linguagem diplomática. Além disso, o governo venezuelano classificou as falas de Celso Amorim, que é assessor da presidência da República, sobre a quebra de confiança entre os dois países, como declarações intervencionistas e grosseiras. Na última terça-feira, Amorim participou de uma audiência na Câmara dos Deputados e afirmou que autoridades venezuelanas estão acusando injustamente o Brasil por barrar a adesão do país vizinho ao BRICS. Segundo ele, a Venezuela não cumpre requisitos básicos para integrar o bloco. Os governos, você pode, como disse Vossa Excelência, pode ser mais amigo ou menos amigo, em determinadas circunstâncias e dependendo do que está acontecendo. Nesse momento, se Vossa Excelência for olhar as redes eletrônicas, vai ver que a Venezuela está nos acusando, ou pelo menos muitos elementos do governo da Venezuela estão nos acusando, a meu ver injustamente, de inimizade em função da atitude em relação ao possível ingresso da Venezuela como parceiro dos BRICS. Então essas coisas não são assim, a meu ver, tão claras. Eu acho que as coisas dependem. Agora, o que eu acho que é muito importante, se o Brasil quiser ter uma influência positiva, é manter uma interlocução. No comunicado, a ditadura chavista ressaltou que as declarações dadas pelo assessor especial da presidência constituem uma agressão constante que mina as relações políticas e diplomáticas entre os estados, ameaçando os laços que unem os dois países. Além de convocar o diplomata, o governo venezuelano chamou o representante de negócios do Brasil em Caracas, Breno Herman, para dar explicações. Nas eleições que aconteceram no país em julho deste ano, Amorim esteve com o próprio Maduro e com os opositores durante o pleito. Desde o resultado suspeito de fraudes, o Brasil cobra a divulgação das atas do pleito para avaliar a validade da reeleição do chavista. Vamos seguir falando sobre essa crise diplomática ainda mais tensa entre Brasil e Venezuela, agora com o professor de Relações Internacionais, também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Vitélio, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lívia Colombo, bom dia a todos. Prazer conversar com vocês. Vitélio, quão grave essas convocações podem ser? Convocação do embaixador da Venezuela aqui no Brasil, convocação também do representante de negócios, do encarregado de negócios brasileiro lá na Venezuela. O que isso significa e o quanto essas tensões podem piorar? Lívia, quando você convoca o seu embaixador para consulta, você faz uma reprimenda ao país onde seu embaixador está lotado. Isso é um gesto diplomático bastante utilizado. O Brasil, neste ano, utilizou esse gesto com a Argentina e com Israel, mas ele é um passo apenas antes de um rompimento das relações diplomáticas. Quando você expulsa o embaixador de outro país, do seu país, o que aconteceu com o Breno Souza da Costa, que era representante do Brasil na Nicarágua, neste ano, e aí, em represália, o Brasil iria expulsar a Fúvia Castro, que era embaixadora da Nicarágua no Brasil, mas ela saiu antes de ser expulsa, ou seja, rompeu as relações diplomáticas, Brasil e Nicarágua romperam. Isso não aconteceu com a Venezuela nesse momento. O Maduro tem acusado, veja só, o Amorim tem acusado a diplomacia brasileira, o Itamaraty, como se o Itamaraty fosse independente do presidente Lula. As críticas do Maduro e dos seus assessores se dirigem aos diplomatas brasileiros como se os diplomatas brasileiros pudessem tomar esse tipo de decisão, de não permitir que a Venezuela ingressasse no BRICS, por exemplo, quando todos nós sabemos que isso é uma decisão que depende do chefe de Estado, Lívia. E na medida em que isso acontece, professor, em que a ditadura Maduro centra suas críticas no Itamaraty e deixa de lado uma provável determinação, orientação ou aceite
do presidente Lula. A gente pode entender isso, então, como um teatro? Serve ao Maduro nesse momento, dizer que o Brasil é imperialista, que os Yankees é que mandam aqui, até para tentar desviar o foco de... Isso é muito comum, né? Enfim, em diversos segmentos da vida em sociedade, as pessoas procurarem um inimigo externo para desviar foco daquilo que de fato importa. Dá para interpretar como sendo um teatro que em algum momento vai passar ou pode ir para além disso, professor? Colombo, essa leitura que você faz, ela é verdadeira. Ditaduras, autocracias, muitas vezes usam o inimigo externo. A Venezuela usa com frequência os Estados Unidos. O Brasil entrou de fiador no Acordo de Barbados justamente para tentar baixar as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Os Estados Unidos concordaram em baixar essas sanções, em parte porque queriam ver eleições justas acontecendo na Venezuela, em parte porque precisam do petróleo da Venezuela por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas nós percebemos que o problema nunca foram as sanções. Se esse fosse o problema da Venezuela, que tem a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, são 300 bilhões de barris comprovados, o Maduro teria feito eleições justas em troca de acabar com essas sanções, que, aliás, as sanções sempre foram contra ele e o grupo que o cerca. Apenas em 2019 que as sanções dos Estados Unidos foram aplicadas contra o ouro e o petróleo da Venezuela. Essas são muito criticadas, mas até hoje outras sanções, como a da União Europeia, por exemplo, são contra o regime do Maduro, que inclusive é acusado de ser um regime de narcotraficantes. Então veja, Colombo, o que aconteceu desta vez, né? Porque historicamente o presidente Lula apoia os regimes tanto do Chávez quanto do Maduro. Em 2002, por exemplo, antes de tomar posse no primeiro mandato, o Lula pediu, então, ao presidente Fernando Henrique para enviar um navio cargueiro com combustível para Caracas, porque estava havendo uma greve da PDVSA justamente porque o Chávez estava se tornando autocrático. Em 2006, na inauguração de uma ponte sobre o rio Orinoco, o presidente Lula pediu votos para o Chávez. E durante os governos do PT, os governos do Maduro e do Chávez sempre foram bem acolhidos. Então, o que mudou desta vez, afinal de contas? Porque no ano passado, o Maduro foi recebido com honrarias de Estado no Brasil, de chefe de Estado legítimo, e o Lula relativizou a democracia, disse que era um conceito relativo. O que mudou é que a oposição na Venezuela, sabendo de como funciona o governo Maduro, que não faz eleições justas desde 2015, se precaveu, copiou, fez fotos das atas. Tinha lá o Centro Carter para verificar as eleições e a Venezuela ficou sem saída, o Maduro ficou sem saída. Ele prometeu que ia publicar as atas, o que, segundo o relatório da ONU, é impossível, porque elas têm um QR Code, elas têm assinaturas, e ficou sem uma alternativa de discurso para o presidente Lula ir para o Itamaraty, para o Amorim, e isso foi cobrado, inclusive, nas eleições municipais desse ano, Colombo, quando foi questionado o fato do presidente Lula ter se elegido com um discurso de defesa da democracia e estar assistindo violações de direitos humanos na Venezuela e flagrantes desrespeitos à democracia venezuelana, Colombo. Beraldo. Bom dia, professor. A gente ouviu o assessor da presidência, Celso Amorim, que é um diplomata extremamente experiente, afinal de contas foi chanceler por vários anos, dizer que não reconhece a Venezuela como uma ditadura, mas reconhece que a eleição não foi transparente. Como é que esse tipo de discurso que conflita, né, que tem argumentos conflitantes, reverbera internacionalmente? Os outros países, olhando para a posição do Brasil, estão enxergando o que sobre nós? Beraldo, o Brasil foi questionado sobre isso, dentro e fora do país, né? Nas eleições municipais desse ano, muitos candidatos a prefeituras foram questionados sobre o posicionamento em relação à Venezuela. E fora do Brasil, foi apontado que o Brasil não pode defender a democracia dentro do seu território e se alinhar a ditaduras fora do seu território, que é, inclusive, como o BRICS tem sido chamado, de grupo das ditaduras. Então, não é porque a Venezuela é uma ditadura que o Brasil não concordou que ela ingressasse no BRICS, porque o BRICS é formado, veja só quem entrou, Cuba, uma ditadura, o Irã não é uma ditadura teocrática, a própria Arábia Saudita, a Rússia tem eleições só de fachada, os inimigos do Putin são assassinados, como aconteceu com o Navalny, a China só tem um partido, o Egito, a Etiópia, entre outros países que compõem o BRICS, são ditaduras.
Tudo se organizava para que o Brasil reconhecesse essas eleições. Veja só as críticas que o presidente Lula fazia até pouco antes das eleições. Quando a Maria Corina Machado foi impedida de concorrer, ele disse que ele não ficou chorando quando ele não pôde concorrer. E aí a Maria Corina Machado indicou a Corina Iores, que não foi autorizada a concorrer sem nenhuma desculpa. O regime nem se deu o trabalho de dar uma desculpa de por que a Corina Iores, que era uma acadêmica respeitada, não poderia concorrer. Aí veio Edmundo Gonzalez, ganhou as eleições porque o próprio Centro Carter, que apurou, que esteve lá assistindo essas eleições, tinha cópias das atas e mandou para a Organização dos Estados Americanos. No final de julho, o Brasil votou contra a Organização dos Estados Americanos exigirem que as atas da Venezuela fossem verificadas por observadores estrangeiros, que é exatamente o que o Brasil pede nesse momento, que as atas sejam publicadas para verificação. Não existe coerência no discurso brasileiro. A Venezuela não é uma ditadura de hoje. Há relatórios da ONU lá de 2022, por exemplo, demonstrando os crimes da ditadura contra a própria população. O problema é que a diplomacia brasileira criou uma armadilha que ela mesma caiu nessa armadilha, porque apostou que poderia haver uma mudança no regime do Maduro, quando, na verdade, todos nós sabemos que aquele país tem uma ditadura que oprime a própria população e que isso não iria mudar de uma hora para outra apenas porque o Brasil quer. Beraldo. Falamos com o professor de Relações Internacionais, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Muito obrigada, professor. Bem-vindo sempre. Bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia a todos.